Olá, caro aluno e aluna de nossos encontros sobre Teologia Bíblica, TB. Estamos em mais uma de nossas aulas. Esta é a nossa quinta aula sobre temas teológicos dentro desta disciplina de Teologia Bíblica. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade e lhe convidar a refletir sobre este novo tema que eu passo a apresentar a você. Vamos lá. Estamos caminhando e construindo a nossa compreensão sobre tema teológico dentro de teologia bíblica, com um olhar para as epístolas universais e chegaremos também ao Apocalipse. Hoje, nós então falaremos sobre outro tema bastante importante que aparece nas páginas do Novo Testamento, que é a batalha da fé, batalhar pela fé. Este tema teológico ele está dentro da Epístola de Judas, um dos textos bastante curtos do Novo Testamento, mas bastante contundente também. E Judas, o escritor desta carta, ele faz um apelo para que batalhemos arduamente pela fé, que ele indica ser uma fé de todos, entregue a todos os santos. Este texto está em Judas, no capítulo 1, o único dessa epístola, e no versículo 3. Nós estaremos, como de costume, fazendo a leitura desta passagem bíblica. Então, texto de Judas, epístola de Judas, no verso 3. Amados, enquanto estava todo empenhado em escrever-vos a respeito da nossa salvação comum, tive de fazê-lo por uma razão especial, para exortar-vos a combaterdes pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Então, neste texto, nós temos já esta razão pela qual Judas ele vai escrever sobre esta batalha da fé. E ele, no verso seguinte, já diz que faz isto, pois aconteceu infiltrações, né, de alguns homens que, ímpios que eram, queriam converter a graça de nosso Deus com pretextos, não é? Negando inclusive Jesus como o único mestre e Senhor. Bom, com base então nesta passagem surge a necessidade de preservar a integridade e a pureza da mensagem do Evangelho frente aos falsos ensinamentos e práticas imorais. Então, este é o tema que nós iremos debruçar nesta aula, e eu desejo que seja um tempo bastante de compreensão, um tempo de elevação, não é, por meio de nossa reflexão bíblica teológica. Vamos avançar para tratar o lugar, né, o locus teológico já apresentado. Então, nós estamos dentro desta epístola, temos aí o verso 3 e 4 lido, temos também o verso 17 ao verso 23 como complemento também desta passagem. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras de antemão preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, pois eles diziam: no fim do tempo surgirão escarnecedores que levarão a vida de acordo com as próprias concupiscências ímpias,
São estes os que causam divisões, estes seres psíquicos que não têm o espírito. Então, olha, né, que tema, né, que local teológico, que texto importante para a nossa reflexão. Esses versículos tornam, então, essencial para aquilo que, nesta epístola, é chamada de batalha da fé, ou batalhar pela fé. Então, trata-se de uma construção que informa-nos sobre vigilância e defesa ativa de nossa fé contra os falsos mestres. Estamos, então, diante de um texto ou de um tema que sugere apologética, já que haviam homens distorcendo a graça em libertinagem e negando a Jesus Cristo. Então surge, portanto, um tema bastante propício para nós estudarmos, já que estamos trazendo aqui vários temas nas epístolas e no Apocalipse para compreendermos a TB em prática, não é? Buscando a compreensão, e isso certamente surgirá para você como um exercício a ser aplicado em diversos outros temas, quaisqueiram, não é? Buscando toda essa estrutura apresentada em nossa primeira aula. Vamos para aquilo que sempre tratamos aqui como análise linguística. Claro que bastante diminuta, não é? Apenas para o que queremos nesta aula. Estamos aí trabalhando dois termos, batalha e fé. Então vamos olhar para o primeiro, batalha, epagonizomai. Este verbo, que ocorre apenas aqui, né, no Novo Testamento, transmite uma intensa luta ou esforço. E, claro, sugere então uma defesa vigorosa da fé contra desafios internos e externos. Então, batalhar aqui em Judas é exatamente, né, essa luta intensa, esse confronto, né, um confronto vigoroso. Então, uma batalha mesmo, não somente uma luta, mas uma luta intensa e que envolve defesa. Defesa. E claro que também envolve oposição, oposições tanto internas quanto também externas dentro desta carta. Então vejamos o segundo termo, que é batalhar, né, pela fé. Então vamos olhar para a fé, já é um termo que a gente já tem conhecimento, não é? Pists, né? Pists. Refere-se não apenas a uma crença ou confiança individual em Deus, mas também ao corpo coletivo de ensinamentos cristãos. Então, falar de fé aqui, na verdade, é falar da ortodoxia, é falar dos ensinamentos como um todo, né, os ensinamentos dos apóstolos, ou a doutrina dos apóstolos, que constitui-se, então, a verdade do evangelho. Então, quando nós falamos de batalhar pela fé, é batalhar não por algo abstrato, mas batalhar pelos ensinamentos, pela doutrina, pela ortodoxia, ou seja, é um enfrentamento a estas ideologias que já haviam, né, na época de Judas e que ele busca, então, enfrentá-las. Não é? Uma intensa luta na defesa destas doutrinas apostólicas, né, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir daí, que eu tenho já a ideia de batalha e eu tenho a ideia de fé, então seria uma luta intensa em defesa, né, dos ensinamentos e doutrinas dos apóstolos. A nossa ortodoxia, nossa doutrina correta. Vamos para o que é aqui está sendo posto como contexto histórico e sociocultural deste texto. Estamos na Epístola de Judas. Ela foi construída, forjada a partir de uma comunidade cristã, ou seja, a audiência de Judas, que enfrentava inúmeras ameaças por meio de falsos mestres, falsos ensinos, né, e que promoviam, esses ensinos promoviam imoralidade
e desviavam os crentes da verdade do Evangelho. Logo então, esta carta, este texto, o batalhar pela fé, que é o tema que estamos aqui se apropriando da carta de Judas, responde, não é, como um chamado urgente à ação. Ou seja, apologeticamente, o que Judas está fazendo para a sua audiência, para a sua comunidade, é trazê-los à razão do Evangelho, trazê-los à compreensão e à reflexão das doutrinas apostólicas, para que eles pudessem reagir ou agir frente a esta imoralidade e a esses desvios na compreensão teológica de sua época. Não é muito diferente do que vivemos hoje, e certamente isso serve para nós como exemplo de como também devemos ter uma ação frente a tudo quanto venha a atacar as doutrinas apostólicas, a doutrina cristã, portanto, a nossa ortodoxia. Ainda olhando para o contexto, nesse caso agora, mais um contexto bíblico, Judas ele se alinha às demais epístolas do Novo Testamento, que já vivenciaram esta questão, não é? E emite seu alerta contra estes falsos ensinamentos, enfatizando a necessidade de perseverança e fidelidade à verdadeira ou à verdade revelada. Bom, segunda Pedro, a segunda epístola pedrina, vai trabalhar estas questões também, já no início dela, no versículo 2, no capítulo 2 e no versículo 1, que diz assim, ó, houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Olha o contexto bíblico apoiando também o que já vivia, não é, Judas em sua época. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. O caminho da verdade cairá em descrédito. Por avareza procurarão com discursos fingidos fazer de vós objeto de negócios, mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda. Portanto, quando olhamos para o contexto bíblico em que está inserida esta epístola, vemos que, embora estejamos trabalhando Lucas como lugar teológico, esse tema teológico ele está para além de Judas, ele está então também dentro das temáticas do Novo Testamento, em especial as epístolas universais que estamos aqui estudando. Podemos então compreender esta batalha sinteticamente falando e teologicamente falando, esse termo, né, batalha pela fé, ou batalhar pela fé, né, dentro de uma perspectiva crítica sobre a responsabilidade dos crentes em proteger e propagar a verdade do Evangelho. Vamos refletir? Judas está nos encorajando a termos um compromisso com não somente a verdade, mas não nos acovardarmos, seguirmos, avançarmos na propagação do Evangelho. Frente às os mesmos conflitos ou até conflitos outros, nós cristãos precisamos agir apologeticamente em defesa, né, daquilo que cremos, ou seja, né, dos ensinamentos apostólicos, da doutrina cristã, né, da ortodoxia bíblica, não é? E não somente defender, mas atacar também, levar a palavra, propagar a palavra. Isto é o que se requer de cada um de nós. E esta epístola ainda busca destacar a fé cristã não apenas como um patrimônio passivo, muitos a têm
como um patrimônio passivo, né? Ah, eu creio em Cristo, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, né? Eu recebi esta fé. Judas diz que é uma fé comum recebida, né? Uma fé salvífica recebida por aqueles que acolhem o Evangelho. Mas aqui precisamos compreender que Judas também trata esta fé como preciosa, trata esta fé como um tesouro, não é? Um tesouro que não somente deve ser guardado, não somente deve ser escondido, não somente deve ser protegido, não é? Defendido, mas também algo que a gente deva compartilhar, já que há um valor intrínseco a este evangelho, não é? A esta fé, não é? A estes ensinamentos que não podem ficar somente com cada um de nós. Pensando então desta forma, já na nossa síntese teológica, a batalha pela fé é fundamentada no amor de Deus e na misericórdia de Jesus Cristo, e é expressa através da construção de si mesmo, na fé, da oração no Espírito Santo e do resgate amoroso daqueles que em perigo se desviar, né? Daqueles em perigo de se desviar. Bom, sinteticamente falando, o que Judas está apresentando a nós é que cada crente, ou a sua comunidade, ou seus ouvintes, deveriam viver uma vida de oração no Espírito Santo, né? Lembrando do amor, né? Do amor a Deus, do amor a Cristo, e que a fé em ataque ela pode sofrer, não é? Ela pode entrar em detrimento e pode acontecer, né, e ter um perigo de desvios daquela comunidade, daqueles irmãos. Por isso, Judas se põe como alguém que emite sua mensagem, né, desafiando estes irmãos, essa comunidade, esta audiência, a preservarem-se e lutarem, né, pela fé que ele ou todos eles haviam recebido. Olha que tema poderoso. Vejamos referências complementares que indicam que este tema é um tema de preocupação de todo o Novo Testamento. Por exemplo, a carta aos Gálatas, Paulo adverte contra aqueles que distorcem o evangelho de Cristo, enfatizando a gravidade de pregar um evangelho diferente. Então, quando nós vamos para a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, né, nesse capítulo de número 1, nós temos já Paulo tratando sobre esta construção que os irmãos, né, de Gálatas, né, ali da Galácia, né, eles haviam então recebido visitantes que estavam distorcendo, falsos mestres que estavam distorcendo a palavra de Deus. E é por isso que então ele emite a sua carta dizendo para eles: olha, eu me estou um tanto que aqui estático, olhando e vendo quão depressa vocês se desviaram. Então, veja aí, aos Gálatas, capítulo 1, verso 6 e o verso 9. Admiro de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Logo, este tema teológico de Judas, né, sobre batalhar pela fé, é um tema comum. Já desde antes, né, nesta carta ao Gálatas, se não há, né, uma das primeiras escritas do apóstolo, que já advertia para o fato, né, de um desserviço daqueles que buscam, né, minguar a fé cristã, os ensinamentos do Senhor Jesus. Se você também verificar outras referências, como por exemplo, Timóteo, né, na sua segunda epístola, pegue aí o seu texto bíblico, né, na segunda epístola de Timóteo, no capítulo de número 4 e no versículo de número 2 ao versículo de número 4. Recentemente eu trouxe um estudo sobre esse tema também, né, por ser tão rico e importante. No versículo 2, ele assim diz: proclama a palavra, insiste no tempo oportuno e no inoportuno, refuta, olha que palavra bonita, refuta,
ameaça, exorta com toda a paciência e doutrina, pois virá tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, segundo seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestre, desviando os ouvidos da verdade, né, orientando-os por fábulas. E aí ele diz: tu, porém, ser sóbrio, vigilante. Então veja que também em Timóteo nós temos esta compreensão. Então, o tema de Lucas, aliás, o tema de Judas, não é? Dentro deste local teológico, ele ganha amplitude como um tema bíblico teológico nas páginas do Novo Testamento. Uma referência que não deve ser esquecida é esta de Gálatas e esta de Timóteo, onde vemos uma preocupação desses autores juntos com Judas na composição do Novo Testamento por batalharem por sua fé, não ficarem estáticos. E já partindo para a nossa conclusão, já que o objetivo é trazer luz a alguns temas e também como trabalhar esses temas teologicamente dentro dessa estrutura que fundamentamos a partir da primeira aula, vamos concluir pensando um pouco e refletindo sobre o que vimos até aqui. Batalha pela fé é um tema que não apenas destaca vigilância, resiliência necessárias na vida cristã, então não somente ser vigilante, mas também adquirir, né, ao longo da vida, por meio dos estudos, dos ensinamentos, doutrina, né, da Bíblia Sagrada, a ortodoxia, como chamamos, desenvolver resiliência, porque haverá oposição, haverá confronto, né? Haverão falsos mestres buscando, então, desconstruir a verdade, né, para que a verdade ela se torne, então, uma verdade dissolvida, né, que possa se dissolver, embora nós estamos falando da verdade bíblica, da fé salvífica, dos ensinamentos dos apóstolos, e que o Senhor Deus não somente revelou, não somente inspirou os escritores sagrados, não somente iluminou a cada um de nós, leitores, desde os iniciais até cada um de nós que tem contato com a Bíblia Sagrada, mas também ele preserva a sua palavra. Assim, então, temos um chamado para a ação baseado na fé. Por isso, a importância do estudo bíblico teológico, para que, com amor e esperança no retorno de Jesus Cristo, possamos defender, né, fazer uma defesa do que cremos, né, daquilo que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Já para finalizarmos, a mensagem de Judas permanece extremamente relevante, incentivando a igreja contemporânea a permanecer ancorada na verdade, comprometida com a santidade e engajada na missão de Deus no mundo. Está disposto a defender sua fé? Está disposto e comprometido a permanecer ancorado nesta verdade, comprometido com a santidade e engajado com a missão da propagação destes ensinamentos? Eu espero que sim. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós. Nós acabamos, né, de ver mais um tema importante, somado já aos outros temas que já temos trabalhado. E eu espero você, né, para a próxima aula, onde um novo tema será também compreendido à luz da teologia bíblica. Deus abençoe a sua vida e até nosso próximo encontro, querendo Deus.